então Tá entrar certo, direto, imagina. você se apresentando, você que está na Alemanha, vai me contando um pouco aí da sua história, por favor. Tá certo. Bom, me apresentando, meu nome é Maria Clara, eu tenho 22 anos, estou no quinto ano de Engenharia de Materiais, eu sou de Santa Rosa de Viterbo, que é perto aí de Ribeirão Preto, né? E eu me mudei para São Carlos em 2016, quando eu comecei a fazer o curso. E, e então eu participei durante a graduação, eu fiquei 2 anos na empresa Júnior, na Materiais Júnior, que é a empresa associada ao Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. E hoje eu estou agora eu estou fazendo um estágio há um mês, aqui em Guesta, num centro de pesquisas em materiais. E, bom, é isso. Bom, bastante coisa. Você tem 22 anos, é isso? Está no quinto ano da UFSCar. Isso, E você ficou 2 anos, então, na empresa Júnior, que é a Materiais Júnior, lá na UFSCar. Tá? isso. Me conta um Aham. pouco mais sobre o que é isso, o que é uma empresa júnior, como é que funciona, se tem apoio da universidade para isso, se os professores apoiam essa iniciativa. Enfim, me conta um pouquinho mais o que é a empresa júnior para todos nós, porque isso para mim é uma novidade, né? Na época que eu fiz engenharia, sou engenheiro civil. Aliás, não me Aham. apresentei, Carlos Alencastre, presidente do Conselho Deliberativo da IARP. E na minha época não existia esse tipo de interação do estudante com a empresa, com a escola, enfim. Conta um pouquinho mais dessa experiência. Bom, então, a empresa Júnior, ela é um grupo de extensão, digamos assim, que você consegue fazer durante a graduação. É, uma empresa júnior funciona como uma empresa sênior, uma empresa normal, em relação a questões burocráticas, digamos assim. A gente tem um CNPJ como uma empresa de consultoria e engenharia normal, mas a gente não tem fins lucrativos. Todo o dinheiro que a gente recebe fazendo projetos, ele é convertido para a própria empresa, para o funcionamento. Como a gente tem CNPJ e funciona como uma empresa normal, a gente também paga impostos, né? Que inclusive são pagos com dinheiro de projetos. A gente realiza projetos para a empresa para empresas sêniores, como uma empresa de consultoria em engenharia de materiais. Bom, a gente tem para realizar os projetos, como todos nós que participamos da empresa Júnior somos estudantes e a gente não tem ninguém que é formado, então a gente precisa de apoio da instituição e dos nossos professores, que ajudam a gente na realização dos projetos. Falando um pouco da Materiais Júnior em si, nós temos muito apoio, sim, dos nossos professores, que sempre, quando chega um projeto para a gente pergunta, a gente manda para eles o que o cliente pede e eles ajudam a gente a estruturar um projeto baseado no conhecimento deles. E óbvio que a gente é baseado no conhecimento que a gente tem durante o curso. Eu acho que o mais interessante da empresa Júnior é que a gente consegue ter contato com outras empresas, mesmo durante a graduação, mesmo antes de formado, certo? E em relação a custos de projeto, o que uma empresa júnior oferece em relação à empresa sênior? Como a gente não tem fins lucrativos, os nossos projetos acabam sendo com preços mais baixos. E a gente utiliza da estrutura da universidade e do que a gente tem disponível, parcerias e tudo mais, e para realizar os projetos. Bom, o que mais? Bom, falar de como começou o movimento, né? Sim. A empresa Júnior, ela
a gente tem em todo o Brasil e tem empresa júnior no mundo também. Na verdade, o movimento Empresa Júnior começou na França em acho que 1967 e veio para o Brasil 20 anos depois, em 1987. Então, foi criado a Brasil Júnior, que é a instância que representa as empresas júnior pelo Brasil. E dentro do, da Brasil Júnior existem várias, cada instância de cada estado. No estado de São Paulo é a FEGESP, no caso, na qual a Materiais Júnior faz parte, e aí a gente é dividido em núcleos também. E aí a Materiais Júnior faz parte do núcleo São Carlos, que pega empresas de toda a região, mesmo de Ribeirão Preto também. O que mais? Bom, eu queria saber o seguinte, vocês assim, com relação ao mercado, vocês vão captar os projetos, vocês saem em busca de oferecer esses projetos, captar os empresários que queiram desenvolver, ou vocês são sempre procurados? Como é que é a questão também de projetos sociais? Como é que vocês se envolvem? Como é que é feito essa conexão, né? Vocês saem vendendo os projetos ou os empresários ficam sabendo da empresa júnior, do Materiais Júnior, no caso, e vão até vocês e interagem e falam assim, olha, eu preciso desenvolver um projeto nessa direção, aí vocês incorporam aquilo e trazem aquilo para dentro da Materiais Júnior. Uhum, certo. Cada empresa júnior tem uma forma de conseguir projetos, né? A gente na empresa júnior, a gente já trabalhou muito com cold call, né, que eles chamam, que seria ligar para as empresas e oferecer nossos serviços. E até hoje a gente ainda faz isso, a gente tem um banco de dados com bastante empresas da região, e a gente se a gente acha que a gente pode fazer algum tipo de projeto com a empresa, a gente liga e pergunta, marca uma visita e tudo mais. Mas também a gente tem os nossos meios, a gente tem o site, que através disso, por sites mesmo, pelo redes sociais, empresários ficam sabendo e chegam muitos projetos por passivos, né, que a gente chama, por prospecção passiva. E principalmente agora, no último ano que eu estava esse ano que eu saí agora, né, que eu estava na empresa júnior, a gente conseguia muitos projetos dessa forma. As empresas tinham algum problema relacionado a materiais, quando iam procurar uma forma de solucionar, encontrava a gente por contato, ou alguém que já sabia, pessoas que estão no meio, né, que conhecem empresas júniores, e acabava procurando a gente, entrava em contato e aí a gente conversava e via se dava para fazer o projeto mesmo e, enfim, dessa forma. Tá. Pode continuar. A gente tem conversado. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que vocês tiveram aí um projeto ainda não concluído, mas um projeto de prótese, uma coisa muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco. Eu achei assim extremamente importante. Quer dizer, vocês fazem projetos realmente úteis, né? Realmente que vão servir para atender as comunidades, atender as pessoas, né? Até na área de saúde, enfim. É muito amplo, a empresa trabalha com projetos de grande amplitude. Me conta um pouquinho mais desse projeto de prótese, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Certo. Esse projeto em específico é um projeto da Enactus, que é um projeto social que tem em várias universidades, mas a gente tem o da UFSCar também. E o pessoal da Enactus, eles começaram a desenvolver esse projeto, que era da confecção de próteses utilizando poliuretano.
na rede pública de saúde, às vezes demora muito para chegar uma órtese, na verdade, né, que é para colocar no pé, quando na perna, quando quebra, enfim. E geralmente elas têm que ser confeccionadas, são caras, geralmente, e às vezes demora muito tempo, que já acontece muito, pelo que a gente ficou sabendo durante o projeto. Muitas vezes a pessoa até se cura e a prótese ainda não está pronta. A órtese ainda não está pronta. E então esse projeto é da Enactus, mas a Materiais Júnior, como está ainda em desenvolvimento, e é um projeto envolvendo materiais, eles vieram conversar com a gente fez uma parceria, e a gente que está desenvolvendo os testes para saber qual que é a resistência do material, o polio, que na verdade o material ele é colocado dentro de uma meia, um polímero, e aí a gente também está buscou tipo, quanto tempo que ele deve ficar, o quanto pode esquentar para não machucar a pele. Enfim, é nesse contexto que entrou a Materia Júnior. E ainda está em desenvolvimento, não foi concluído ainda, mas esse é um projeto social que a gente fez sem cobrar nada, porque também a gente teve muita ajuda dos professores que não cobraram pelos laboratórios e tudo mais. Quer dizer, vocês também fazem projetos para atendimento aí à sociedade sem custo, né, para essa pesquisa, sem envolver aí um contrato, digamos assim, né? Quer dizer, vocês trabalham tanto para entidades públicas como para entidades privadas e atendem às demandas que vão até vocês para essas questões de medicina, enfim, uma coisa, são atividades bastante amplas, né, que você desenvolve lá na Materiais Júnior. Então, isso acho que é extremamente importante para a sociedade ter conhecimento desse desenvolvimento que vocês têm profissional e também de pesquisa, né? Porque no Brasil a gente fala que não tem pesquisa, sempre tem um questionamento de que para onde vai o dinheiro da pesquisa, que tem muito poucos cientistas. Olha, eu acho que isso é uma atividade bastante de pesquisa, de científica, né? Ou seja, você tem uma contribuição importante para a sociedade. E é importante que esse apoio também da universidade, esse apoio com recursos para as empresas júnior, elas sejam efetivas, para que isso não deixe esmorecer, para que cada vez incentive mais. Então, é muito importante. Sim, é só importante falar que, assim, como a gente funciona como uma empresa normal, esse caso foi um caso, como, digamos, uma exceção, porque a gente paga também, os laboratórios da universidade, eles se sustentam com o dinheiro do governo, como você disse, com o dinheiro do governo e tudo mais. Mas como como a gente usa o laboratório, ele acaba demandando acaba precisando de recursos, certo? Então, geralmente, a empresa júnior repassa o dinheiro, não repassa o dinheiro, mas tem alguns testes que são cobrados na universidade, que uma empresa pode ir lá e pedir para fazer. Na UFSCar, por exemplo, a gente tem o LCE, que é o Laboratório de Caracterização. Mas para a empresa júnior, geralmente, eles fazem um preço mais abaixo, então a gente consegue fazer um projeto mais em conta. Esse projeto, ele teve o apoio de um professor, que era responsável pelo laboratório. Então, por isso que a gente conseguiu fazer ele sem custo, o projeto sem custo. Mas, geralmente, a gente cobra pelos projetos porque a gente precisa pagar também. A gente também certo. Tem os custos, né? Lógico. Não, mas é Sim. bacana, porque a hora que você também tem algum projeto social para atender, vocês atendem, Sim, mas a finalidade é funcionar como uma empresa, quer dizer, vocês são estudantes já isso. profissionais, vocês lidam com a questão de uma forma profissional, você
tem uma experiência válida, você se prepara para enfrentar a vida lá fora, digamos assim, de uma forma profissional, Exatamente. né? Aham. Isso é muito importante, acho que isso na formação, queria até que você comentasse um pouquinho, né? Qual foi a influência, você já está em outro estágio, já saiu, mas qual foi a influência da Júnior na sua formação acadêmica, na sua formação profissional? Depois você vai, em seguida, contar o que você está fazendo na Alemanha, mas agora eu gostaria de saber qual a influência, quer dizer, você evoluiu, ficou 2 anos lá, provavelmente você entrou quando estava aí no terceiro ano, ficou até o quarto ano, é isso? E isso deve ter, de alguma forma, te inspirado aí para a vida profissional. Como foi isso? Certo. Eu entrei no começo do terceiro ano, e no começo de 2018, e eu acho que a empresa júnior foi muito importante, principalmente para desenvolver, por exemplo, a comunicação e trabalho em grupo. Isso é que eu sempre falo que foi o que eu mais desenvolvi dentro da empresa júnior. E também para conhecer realmente como que é o meio empresarial, para lidar com pessoas que já estão nesse meio. A gente faz visitas, a gente conhece a empresa. As pessoas costumam mostrar para a gente como funciona uma empresa e tudo mais. Eu acredito que para mim, a empresa Júnior me deu muita confiança para entrar no mercado de trabalho. Não vou dizer que a gente está 100% preparado, a gente nunca está, mas com certeza. Com Eu, certeza, muito mais preparado quem não participou desse projeto. é, Com sim, certeza mas com isso. certeza me deu uma base muito boa para conseguir, para pensar no que eu quero para o futuro, para ver se eu quero realmente entrar numa empresa, porque a gente sempre tem duas opções, né? A gente pode seguir a carreira acadêmica e também, ou pode querer entrar para o mercado de trabalho mesmo, tentar, tentar realmente trabalhar como um engenheiro numa empresa. Eu acho que principalmente a, a empresa Júnior contribuiu para eu ter confiança para escolher se eu quero ou a carreira acadêmica ou a pesquisa, né? Aqui na Alemanha, eu trabalho com pesquisa, é um centro de pesquisa, né? E eu fiz IC também durante a iniciação científica, durante a graduação. Mas se eu não eu acho que se eu não tivesse ido para a empresa júnior, eu teria muito pouco contato com o meio empresarial. Eu cheguei a fazer um mês de estágio também em uma empresa, né, numa metalurgia. E eu acho que antes disso, antes de entrar na matéria júnior e tudo mais, eu acho que eu não tinha praticamente noção nenhuma de como funcionava uma empresa. E quando você vai para uma empresa realmente, você consegue ver que realmente a empresa júnior ela é como se fosse uma imitação de uma empresa grande, assim. E, enfim, eu acho que é isso. Foi a base empresarial que eu precisava para escolher entre a carreira acadêmica e ou ir para realmente para indústrias e tudo mais. Ainda não decidi, por isso que estou Tá, mas estou aqui. eu queria até dar um recado para quem nos assiste, que vocês podem mandar perguntas aí para participar aqui da nossa live, né? A Maria Clara tá aí disponível para responder as perguntas que forem encaminhadas, as dúvidas que tiverem, você pode tá encaminhando. Maria Clara, você antes de estar aí na Alemanha, você já teve outra experiência também, um estágio, alguma coisa na Áustria, se não me engano, né? Foi uma coisa rápida, é isso? Sim, eu fiquei 4 meses 4 meses. na Áustria. Isso. Fui em abril do ano passado. Também foi um estágio, em um instituto de engenharia de materiais.
e de ciências dos materiais, eu fui realizar uma parte da minha pesquisa, do meu projeto de pesquisa de iniciação científica. Fui por um financiamento da FAPESP, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e um projeto que chama BEP, né, que se você... Eu já tinha um projeto da FAPESP, e aí eu fiquei 4 meses lá, fazendo uma parte do projeto na Áustria, que era como se fosse uma continuação, digamos assim. Tá, bacana. Me conta um pouquinho também como tá a sua vida aí na Alemanha, porque você foi há um mês, parece, né? Que você está aí, tá bem recente, está morando durante a quarentena, né? Você mora aí num tipo de república, digamos assim, né? São mais outros colegas aí que estão na mesma casa, né? No mesmo ambiente. Mas você estaria cursando o quinto ano se não tiver essas aulas suspensas aqui. E aí na Alemanha você está trabalhando, quer dizer, você está frequentando o laboratório, você está ativa, né? Se você tivesse aqui no Brasil, estaria tudo parado. Então você está ganhando um certo tempo aí com esse seu estágio que você tá desenvolvendo, né? Suas pesquisas aí, enfim, trabalhando e morando também. Me conta um pouquinho como está a sua vida aí na Alemanha. A gente tem curiosidade para saber, você está tão longe e com toda essa pandemia, enfim. Nós não estamos aqui para falar de coronavírus, mas isso envolve também a nossa live, né? Todo mundo está curioso para saber como está a vida na Alemanha, como é que vocês se comportam aí, se está mais ou menos igual aqui no Brasil, enfim. Conta um pouquinho disso para a gente. Certo. Eu cheguei aqui há um mês, já estava estourado aqui, né, o vírus na Alemanha, mas ainda não estava tão preocupante quanto está hoje. É um mês e alguns dias, na verdade. Mas ainda estava funcionando tudo normalmente quando eu cheguei. Depois de uma semana, o país entrou em quarentena, né? E aí o centro de pesquisa onde eu trabalho, ele começou a operar com operação básica, né? Primeiro saíram as pessoas que eram um grupo de risco, eles liberaram o home office, e depois de uma semana eles liberaram o home office também para quem pudesse fazer. Então, assim, eles pedem para que faça home office quando o máximo que pode, mas pode ainda, o laboratório ainda está aberto, então quem precisa ir e fazer na realmente precisa fazer experimentos e tudo mais, precisa ir no laboratório, ainda está liberado de ir. Isso também porque aqui na cidade, eu estou em Gesta, que é uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, ainda não tem nenhum caso. Fica perto de Hamburgo, que sim, tem alguns casos, mas aqui ainda não chegou, não chegou. Então, por isso que ainda algumas coisas estão funcionando. E por enquanto parece que tá, tá tudo bem, né? A gente mora em 18 pessoas aqui, eu acho que tem 18 pessoas. Mas é uma casa grande, não tem como evitar contato, né? Tem muitos brasileiros aqui também. E mas a gente precisa tomar as medidas de precauções. A gente costuma não sair muita gente na rua, que na verdade é proibido. Aqui eles pedem para sair de 2 pessoas de cada vez. Mas enfim, a gente estava fazendo o básico. A gente vai trabalhar quem precisa, quem pode ficar fazendo trabalho de casa, fica em casa, mas não o que a gente sai para ir no mercado só, basicamente, e ir pro instituto. Tá mais ou menos como aqui. A gente também tá evitando sair, né? Só sai o necessário para comprar alimento, enfim, farmácia, e procurando ficar em casa. Graças a Deus, os casos não são tão altos, né? Tão
tá meio controlado, né, no meu modo de ver, sim. mas é uma preocupação grande, então, e você foi justamente numa época aí que a coisa estava estourando, né? Agora, voltando um pouquinho para a empresa Júnior, é, a empresa Júnior, as empresas Júnior, elas organizam congressos, existem congressos mundiais, existe. Como é que vocês discutem os caminhos? Que discussão que existe dentro desses congressos, né? São apresentados trabalhos? Como é que funciona isso? Porque as associações, de um modo geral, sempre fazem congressos, né? Você tem várias associações técnicas aqui no Brasil, no mundo, e que vivem organizando congressos, encontros, simpósios, enfim, para conversar, para direcionar, para dar rumo, né, às questões todas que envolvem essas entidades, esses setores. Como é que a empresa Júnior faz congresso também? Existe isso? Como é que vocês se reúnem? Como é que vocês discutem? Enfim, como é que. E uma outra pergunta também que eu tenho curiosidade: como o preço de vocês é menor que o preço de mercado, né? Como é que vocês trabalham com isso? Vocês usam alguma tabela? Primeiro fala do Congresso, depois você pode abordar essa questão assim, como é que é o preço, né? Como é que vocês fazem para ter um preço, para trabalhar, para que eu acho que tem que ter lucro, vocês pagam imposto, tem CNPJ, etc. e tal. Depois é dividido esse lucro, como é que a empresa remunera quem trabalhou no projeto, é similar às fundações ligadas às universidades, como é que funciona isso? Mas primeiro me fala da parte de congresso, desses encontros, né, o que mais ou menos se você participou de algum e como é que eles se dão. Certo. Não são chamados de congressos, mas durante todo o ano as instâncias organizam alguns eventos para reunir as empresas juniores. O NUSC, que é o núcleo de São Carlos, ele realiza os eventos dele. A FEGESP realiza os eventos dela. E aí tem o evento nacional, que é o ENERG, que geralmente acontece no final do ano, que é de empresas júnior de todo o Brasil. Da FEGESP chama EPEG, ano passado foi em Ribeirão Preto, inclusive. Poxa, E, e, e o NUSC também, e esse ano foi em São Carlos. Já abordando a parte da precificação, uma das coisas, a gente tem um lucro e uma das coisas que a gente faz com o dinheiro que sobra, digamos assim, do projeto, é financiar a ida nesses eventos. Esses eventos geralmente contam com palestras de incentivo e de empresas júnior, ajudam quem está querendo formar uma empresa júnior, empresas júniores pequenas que ainda estão tentando se federar e entrar e crescer mesmo, começar a se desenvolver. Eles têm palestras de apoio, algumas coisas do tipo. E, enfim, e aí é basicamente isso. Não são chamados de congresso, mas são eventos onde a gente consegue fazer o benchmark também. É uma ótima oportunidade, porque a gente encontra sim. pessoas de empresas de toda a região, ou do Brasil mesmo. E, enfim, falando da precificação, cada empresa também tem a sua forma de fazer. A empresa júnior, ela precifica baseado no que vai precisar para o projeto. E, em cima disso, a gente coloca junto à precificação por exemplo, o custo de laboratório, material que a gente vai precisar usar para realizar o projeto, isso tudo a gente vê antes. E já embute no custo final. E a gente também coloca os impostos, tudo que a gente vai ter que pagar no ano, e aí a gente coloca um lucro de, de participação, digamos assim, para sobrar para a gente conseguir realizar essas coisas, manter a empresa rodando e enfim, conseguir pagar
para que as pessoas vão nos congressos e tudo mais. A gente não pode receber, quem trabalha na empresa júnior, o dinheiro não vem para a gente, porque é uma instituição sem fins lucrativos. O único propósito do lucro que a gente tem em cima dos projetos é para ter um custeamento mínimo desses eventos. A gente também faz imersões, né? Para que a gente fica tipo, um final de semana conversando sobre o que a gente vai fazer durante o ano. Isso também tem custo e, enfim, é para esses eventos e para rodar a empresa. Também a empresa também pode custear eventuais cursos e coisas para desenvolvimento do pessoal mesmo, de quem está na empresa júnior, que vai ajudar no desenvolvimento dos projetos também. Ok. Olha, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Araújo, que é o diretor lá da IARP. Ele pergunta o seguinte: qualquer empresa pode contratar a consultoria ou tem que ter algum vínculo com a faculdade? Qualquer Não, empresa, sim? qualquer empresa. O contato é direto com a empresa júnior. A universidade vai entrar depois, Ah, entende? bacana. Quer dizer que quem precisar desenvolver alguma coisa, algum produto, algum material, né, principalmente focado na sua formação, que é de material, né, ela procura a empresa já diretamente Isso. e contrata diretamente com a empresa. E aí vocês fazem toda a questão de contrato, enfim, Aham. tem a remuneração, depois tem uma nota fiscal no final Aham. para a empresa É, que contratou, né? Ou para o profissional, às vezes é um profissional independente também pode contratar, né? Não há problema sim, qualquer nenhum um dele contratar. pode Qualquer. contratar uma empresa júnior. Isso. Tá. A universidade basicamente vai dar o apoio para a gente, mas o contato do cliente é com a empresa júnior, como se fosse realmente uma empresa de consultoria. Tá. Alguns clientes querem conhecer os professores que estão envolvidos. Já aconteceu do cliente querer conhecer o professor que estava ajudando a gente, querer fazer uma reunião junto, e o professor aceitou, mas o contato é direto com a gente, é a gente que é a gente que Tá. realiza os projetos, os professores só estão dando o apoio, realmente. Tá. Por exemplo, vocês da Materiais, você tem uma sede própria, separada do campus, ou funciona lá dentro? Ou você tem Não, um endereço próprio, enfim, quer dizer, uma empresa aberta e vocês usam o laboratório, paga para usar o laboratório, enfim, tem os professores dando apoio, etc., mas é uma empresa que funciona fora do campus. Como é isso? não, na Materiais Júnior a gente tem a nossa sede dentro do departamento de engenharia de materiais mesmo. É uma sala no departamento. Mesmo, acredito que todas as empresas juniores sejam assim. É realmente dentro da universidade. Porque a universidade é o que a gente usa para fazer os projetos. É como se fosse parte é o principal da empresa. E também é o que a gente faz. Primeiro a gente faz engenharia de materiais, então a gente vira empresário júnior, entende? Tá. Você está em materiais, então tem a Materiais Júnior. Dentro da Universidade Federal tem mais empresas. Você tem conhecimentos dentro da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos também tem. E as universidades particulares também estão fomentando a criação dessas empresas. Você tem, nesses encontros que vocês fazem, vocês têm a ideia de como é que estão as outras universidades, esse apoio, porque é um projeto extremamente interessante e que merece uma atenção aí de todos, né? Sim. Sim, temos muitas empresas juniores dentro da UFSCar. Tem do curso de produção, tem os cursos também que não são de engenharia, tem a Geronto, a Físio, vários cursos tem empresas júnior. A USP de São Carlos tem também, inclusive é uma empresa muito
que se desenvolveu muito, que é a ESC Júnior, que faz projetos muito grandes, que envolvem todas as engenharias do campus da USP de São Carlos. É, a USP de Ribeirão Preto também tem muitas empresas júnior da farmácia, da economia. E em relação às faculdades particulares, também, tanto que a primeira empresa júnior do Brasil foi da FGV. E hoje a empresa júnior que mais tem lucro e que mais consegue desenvolver bons projetos é a FGV, que é uma universidade particular. Né? Tá. Tem mais uma pergunta aqui acho que é Samuel Simeonato. Ele pergunta o seguinte para você, Maria Clara. Uma vez que os funcionários são estudantes, quem valida os projetos feitos pela empresa Júnior? Somente profissionais ou pode ser qualquer engenheiro da área? Porque vocês são estudantes, né? Vocês não recolhem a famosa ART ou outras de outras faculdades, os conselhos que regulam, né, a parte profissional, né, de uma empresa, enfim. Quem que valida isso? Pode ser qualquer engenheiro, qualquer profissional da área, né, porque tem empresa em todas as faculdades, em todas as formações. Então, no caso de engenharia, especificamente, são qualquer engenheiro ou os professores que fazem essa validação? Como a gente está mais em contato com os professores, porque a gente está dentro da universidade, geralmente são os professores que a gente vai atrás. Mas a gente também já recorreu muito a profissionais externos. Eles também podem ajudar a gente a validar. Se a gente conhece, por exemplo, alguém que é muito especialista em uma área e chegou um projeto nesse assunto, a gente pode sim recorrer a pessoas de fora. A gente tem muito ex-alunos da empresa Júnior, ex-estudantes, né, que fizeram parte da empresa Júnior, que hoje trabalham, que hoje são engenheiros e trabalham na área, que ajudam a gente também. E às vezes se a gente tem dúvida sobre alguma coisa, a gente pode recorrer a eles também. Tá, Certo? quer dizer que é uma empresa realmente. Você pode pegar consultores de fora, você pode pegar profissionais, como você falou. Ela é uma empresa como outra qualquer, só que ela tem um fomento dentro da universidade, ela Isso. utiliza os estudantes, né? E o desenvolvimento do projeto é acompanhado normalmente por professores, mas também por consultores externos, enfim. É uma empresa como outra qualquer, uma empresa, no caso de engenharia, para desenvolver todas as atividades aí que são demandadas, bem aí mesmo. Eu gostaria de saber, Maria Clara, eu acho que você não conhece a IARP aqui em Ribeirão Preto, né? É uma associação bastante importante aqui. Eu estou fazendo aqui agora o meu merchandising, né? É uma entidade muito importante aqui na nossa região, para a cidade, né? Acompanha praticamente todas as ações da cidade, tudo que é do campo de engenharia, arquitetura, agronomia, a gente tem acompanhamos aqui a revisão do plano diretor, enfim. A gente tem muita atividade aqui na associação e eu acho esse assunto muito importante e eu quero já deixar um convite para que a gente possa trazer uma palestra de vocês aqui para a associação de empresa júnior, explicar o que é isso para o nosso associado, para os nossos estudantes, né? Quem sabe a gente consegue fomentar mais empresas aqui na região, né? Temos várias universidades aqui na nossa região, e consiga, então, fomentar, principalmente nas universidades particulares, nas faculdades particulares, essa ideia de empresa júnior, né? Porque para a formação do estudante, eu entendo assim, ser muito importante, ser uma ferramenta muito mais profunda que um simples estágio, porque o estágio, no fim, ele é uma mão de obra
não quero fazer crítica, estágio é importante, mas ela passa a ser uma mão de obra mais barata para as empresas, né? E a empresa júnior não, é uma formação profissional que o estudante tem a oportunidade de ter dentro da sua própria faculdade, dentro da sua própria área de atuação. Então, eu acho assim, olha, de uma profundidade muito grande e gostaria de convidar vocês, né, você através da UFSCar, quando você estiver de volta, ou esse ano mesmo, você fazendo contato, estando aqui, a gente pode estar promovendo aí uma palestra, participar de alguma semana de engenharia, por exemplo, né? Como a gente faz as semanas de engenharia e sempre tem várias palestras dentro da semana. Isso é de suma importância, está apresentando para um público maior, para um público mais abrangente aí dentro desses setores de engenharia, arquitetura e agronomia. Então, é Certo. muito importante. Eu gostaria que você comentasse, continuasse comentando aqui com a gente. Nós Sim. somos profissionais mais amadurecidos, digamos assim, né? Aham. Já temos uma formação, eu fui acadêmico há muitos anos atrás, estou com 45 anos de formado, vou fazer no final do ano. Então, a gente tem assim, uma formação há muito tempo. E no meu tempo não tinha nada disso, era estágio. O estudante só tinha oportunidade de fazer estágio, né? Hoje o estágio continua sendo uma ferramenta importante para a formação dos alunos, mas é a empresa júnior, que eu tomei conhecimento há muito pouco, é bem recente agora, quando a gente começou a montar o programa, de ver que isso é uma coisa assim, digamos assim, uma sacada muito importante, tanto para a formação como para a sociedade, porque a sociedade pode receber vários projetos, várias pesquisas, né, úteis para o desenvolvimento do país mesmo. Então, eu gostaria até que você comentasse um pouco mais, né, dessa questão. Você já falou tem várias empresas, inclusive aqui em Ribeirão Preto, né, mas essa questão de você tá desenvolvendo mais ainda isso, né, e esse Sim. ganho profissional depois. Por favor, mãe. Eu acredito realmente que a empresa júnior contribui muito para a sociedade, não só na realização dos projetos, mas entregando profissionais para o mercado de trabalho mais preparados. É, o estágio é muito importante, realmente. É importante você estar dentro da empresa, mas é importante também que a pessoa já. O estágio, hoje em dia, é até difícil conseguir estágio e a empresa júnior já prepara a gente para o próprio estágio, para a gente já chegar mais preparado, realmente. E sim, eu acho que eu não estou mais na empresa júnior, mas acho que seria muito legal. Acho que o pessoal que está lá ainda vai adorar fazer palestras com a EARP, acho que vai ser muito bom para a gente também, para a gente conseguir conversar com mais pessoas e acho que todo mundo vai achar super legal a ideia. Eu passo o seu contato para o pessoal que está lá e quando eu voltar, com certeza posso ir também ajudar nisso. Ok, muito bom, Maria Clara. Olha, nós estamos quase finalizando aqui a nossa live, né? Temos alguns minutos ainda, mas é bom que a gente, assim, já caminhe aqui para um fechamento. E eu gostaria de colocar você à vontade para você falar um pouco sobre as suas experiências, enfim. O que você quiser falar agora para a gente caminhar já para o encerramento. Então eu passo a palavra para você. Nós não temos mais nenhuma pergunta aqui para responder. Se aparecer alguma pergunta posteriormente, nós vamos estar encaminhando para a sua resposta, né? Dizer aqui que essa live ela vai ficar disponível para acesso das pessoas por mais 24 horas, né? São as regras do Instagram, quer dizer, mais 24 horas
vai estar disponibilizado, mas depois ela também vai estar na galeria de vídeos da EARP. Então a gente vai salvar na galeria de vídeos e aqueles que tiverem interesse em estar assistindo, perderam a nossa live aqui, quer assistir depois, vai estar lá disponível na galeria de vídeos da EARP. Mas depois eu ainda no final vou ter mais alguns recados para dar, mas eu gostaria que você fizesse aí um fechamento da sua participação, como você se sentiu aqui participando dessa live e o que você gostaria de acrescentar aí na sua fala. Certo. Bom, Carlos, para mim foi muito interessante participar, ter tido essa oportunidade. Agradeço a EARP por ter me recebido. Acho que é muito legal a gente abrir essa conversa sobre empresas juniores para que mais empresários conheçam a gente. Eu acho que a gente não tem muito tempo para falar ainda, mas eu estou disponível. Quem quiser me perguntar, esse é meu Instagram, pode pedir meu WhatsApp para conversar sobre a empresa Júnior. E também convido todo mundo a seguir a empresa Júnior no Instagram, Materiais Júnior. Lá a gente posta, toda semana a gente posta curiosidades sobre engenharia de materiais e coisas relacionadas à empresa Júnior também. E é muito legal o conteúdo. E, enfim, é isso. Quero agradecer a você e a EARP e convido todo mundo também a participar de Empresa Júnior. Quem está no curso e não tem Empresa Júnior e se interessa, acha legal conhecer o mercado, entra no site da Brasil Júnior, lá tem o CRI sua EJ, você pode ver, procurar pessoas que já estão relacionadas com isso, que vão ajudar a construir uma empresa. E acho que isso é muito interessante. E pronto, acho que... Maria Clara, já que a gente está com o tempo assim, já Sim, fechando, mas eu queria assim, agradecer imensamente a sua participação. Foi muito bom conversar com você. Quero agradecer mesmo. Você me falou que a empresa Júnior serviu também para abrir um pouco a sua desinibição e falar em público, em ter toda essa questão. Você é uma excelente comunicóloga. Hoje você digamos assim, se posicionou muito bem, muito claramente. Então, quero agradecer muito a sua participação. Tenho aqui ainda uns recadinhos antes da gente ter tirado do ar, né? Quero, então, agradecer muito, viu, Maria Clara, obrigada. por disponibilizar aqui para a gente. Eu quero, então, convidar as pessoas que são os profissionais, estudantes da área de engenharia, arquitetura e agronomia, que se associem, mais uma vez, solicitar que se associem, que nos fortaleça, né, com a sua presença lá. Mais informações no portal www.aearp.org.br. Logo mais também vai entrar no ar a nossa última edição da revista Painel. A revista Painel é a revista técnica da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, e que está